Bom dia, o Senhor está conosco, amados, somos mais que vencedores, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:37. Hoje é segunda-feira, dia 24/1/2022. Afinal, é meio-dia já. Por isso, hoje, que é segunda-feira, 24/1/2022, e são meio-dia e 5 minutos, mais ou menos. Glória ao Senhor, aleluia. O título é O Sábio Arquiteto, o título da mensagem. E o hino 256. E vamos ver o que é que poderíamos gravar. Poderíamos gravar que ninguém nos pode vencer, nem a doença, nem a pobreza, nem o diabo, a serpente que venceu a Eva e o Adão. Ninguém nos pode vencer porque nós somos mais vencedores. Somos sempre campeões, aleluia. A nossa luta não é contra as pessoas, contra a carne. Nossa luta é contra as forças espirituais negativas. Jesus venceu o que era considerado valente. Tirou-lhe toda a sua força, todos os seus bens e apresentou-o como vencido diante dos anjos de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Então poderíamos gravar de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Poderíamos gravar que o Senhor Jesus Cristo disse: tudo pedir de crede que o recebeste e teu eis. Eu creio nesta manhã que recebo sabedoria, força, alegria, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu estou livre de toda a ilusão da minha mente. E eu digo, Pai, mostra-me qual é o problema e qual é a melhor solução. E Deus nunca falha porque Ele é fiel. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito, é verdade. Glória ao Senhor. Em São Judas diz que Ele lutou pela fé que uma vez foi dada aos santos. E depois a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé tem que crescer como uma árvore grande, forte, que produz bom fruto. Aleluia. Então, vou orar um bocadinho em línguas para que eu possa ler rápido, para aproveitar o máximo do tempo, remir o tempo. Glória ao Senhor. Aleluia. Então vamos ler o hino 256. O título é És tu, és tu, Jesus. Quem me viu e quem me vê, como eu era e como eu sou, grande transformação Deus operou em mim. Os meus amigos chamam-me fanático, mas eu não me importo, sei bem quem me salvou. És tu, Jesus, aleluia. Quem me salvou, és tu, Jesus. Não havia solução nem vontade de viver. Jesus Cristo me deu a mão e fez-me renascer. Aleluia. Agora tenho um grande amigo que está comigo em todo o meu viver e em todo o tempo.
Não há outro caminho para a salvação. Jesus é o Senhor, é a solução. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é a vida eterna, está no meu coração. Aleluia. Estou-me a lembrar que eu andava com 19 anos, andava desempregado, aflito, desejava morrer, a vida estava a ser difícil e eu estava desempregado e não recebia nada do Estado, não recebia nada do lado nenhum, senão do meu pai, que era o único que trabalhava, e então alguém numa igreja me ensinou a dizer: Jesus, perdoa os meus pecados e eu te recebo como Salvador. Isto foi no domingo, na segunda-feira já tinha emprego e fui ganhar 4 vezes mais. Aleluia! E o Senhor tem perdoado os meus pecados, tem-me ensinado a viver, tem-me revelado a sua palavra, tem-me feito entender que o melhor caminho é seguir Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos agora ler a palavra de Deus acerca da mensagem, como eu disse, o sábio arquiteto. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, diz São Paulo, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada qual como edifica sobre ele, sobre o fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto por Deus, né? O qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, isto são apenas exemplos, né? No mundo espiritual é um bocadinho diferente. A obra de cada um se manifestará. Se a pessoa semeia, vai ceifar, né? Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta quando o Senhor vier para fazer isso, porque pelo fogo será descoberta e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal, essa pessoa será salva, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu digo, Pai, obrigado. Eu sou o teu templo, sou o templo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E o teu Espírito me foi dado para que eu tivesse a primeira parte da herança, juntamente com Cristo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Obrigado, Pai. Teu Santo Espírito habita em mim. 1 Coríntios 3, 10 a 16. Mais um bocadinho. Se alguém destruir o templo de Deus, o Senhor é Deus, o Deus vivo, o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. O Senhor disse, não matarás. O Caim matou o Abel. E o Senhor, visto que os homens só faziam asneiras, criou uma lei perfeita.
Então, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo e anda iludido, o inimigo quer enganá-lo porque ele é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Vou repetir, ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Sim, se a pessoa tem um sintoma de enfermidade, se vê a sua vida andar para trás, cada vez está pior, não acredito nisso. Isso são ilusões do inimigo. Então ninguém se engana a si mesmo. A pessoa diz, se eu sinto, é porque é. Também a Eva disse, se eu vejo o fruto é bom, é porque é bom. Não. É ilusão. O inimigo é pior que um homem qualquer, que ele mesmo use. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então, alguém orou pela pessoa que está doente, mas ele diz: eu continuo a sentir os sintomas. Não creia nesses sintomas. Louva a Deus porque já está curado. E louvando a Deus, o Senhor vai lhe dar. Estou-me a lembrar da viúva. Foi ter com o juiz mau e ele não lhe queria fazer justiça. Mas, visto que ela continuava atrás dele para que fizesse justiça, e ele pensou, bem, a melhor solução para isto é fazer-lhe justiça. Assim ela vai-se embora, já não me, dá não me chateia. Glória ao Senhor. Estou a repetir, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Que é o homem perante Deus, seja um cientista, seja aquilo que for. Deus sabe muito mais, né? Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Os homens inventaram muitas coisas e sempre para o mal, né? Algumas são para bem, mas essas também, que continuem. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios. São vãos, não edificam, só servem para si mesmos, para enganar os outros. Então eu vou ler outra vez. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se alegra nos homens, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, diz o Senhor. O Senhor Jesus disse: tudo quanto o Pai tem é meu, e tudo quanto é meu é do Pai. Então eu vou repetir, porque ninguém se glorie portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 3, 17, 23. Continuando. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, nos ressuscitará a nós. Pelo seu poder, vamos receber um corpo igual, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 6, 14. Continuando. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus.
Ou não sabeis, repetindo, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós. O Espírito Santo habita. ah, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Deus mandou o seu Espírito. No dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas estavam reunidas. E eles, o Senhor Espírito Santo se manifestou como um vento veemente e impetuoso, quer dizer, tem o mesmo significado, veemente e impetuoso, que encheu a casa. E também ouviram como que línguas, viram como que línguas de fogo. O Senhor Espírito Santo continuou a obra que o Senhor Jesus tinha feito. Jesus tinha morrido por nós, tinha ressuscitado. E agora o Espírito Santo continuou a sua obra, continuou a igreja que o Senhor Jesus tinha escolhido. Então, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a casa do Espírito Santo que habita em vós, não só no Espírito Santo não só está no meu espírito e no espírito daqueles que receberam Jesus como Salvador, mas também está no corpo, está na pessoa, que é uma pessoa é espírito, alma e corpo. E o Espírito Santo está aí. Glória a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, Pai, eu te glorifico no meu corpo, no meu espírito e na minha alma, que foi formada através do espírito e do corpo. 1 Coríntios 6, 17 e 20. Acerca dos dons espirituais quer dizer que é o nosso espírito que tem esses dons. Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Devemos estudar a palavra de Deus sobre os dons. O Espírito Santo vai nos fazer entender, amém. Obrigado, Espírito Santo. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu me dás capacidade de dizer e de saber e de acreditar que Jesus é o Senhor de todos, que Jesus, nele habita toda a plenitude da divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aleluia, Ele é o Senhor, juntamente com o Pai e com o Senhor Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 1 a 3. Mais um bocadinho. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Por isso não devemos tolerar o pecado, mas sempre diz em 1 de João que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele nos livra do pecado. Aleluia. Assim está também escrito. Estou-me a recordar que São Paulo disse: quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Ele, quando vier, vai ressuscitar o nosso corpo. Amém. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O que era uma alma vivente? Era o espírito, alma e corpo juntos. Isso é uma alma. E a alma também se vai depois tornando mais forte, num sentido bom, num sentido mau. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma viva. Epa,
Perdão. Glória ao Senhor. Aleluia. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, Jesus, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, não foi primeiro Jesus, senão o natural, o Adão. Depois o espiritual, Jesus. O primeiro homem da terra é terreno, era o Adão. O segundo homem é Jesus, o Filho unigênito de Deus. Jesus, o Senhor. Vou ler outra vez. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim como o terreno, tais são também os terrestres. E assim como o celestial, o Senhor Jesus, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, o Adão, assim traremos também a imagem do celestial, Senhor Jesus Cristo. Agora digo isto, irmãos, isto diz São Paulo, que a carne e o sangue, o corpo, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, ou seja, muito rapidamente, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, já não morrem, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 45 a 52. São Paulo continua a dizer, porque convém que isto que é corruptível, o corpo, e pronto, o homem em si, porque convém que isto é que é corruptível, ser vista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, ser vista da imortalidade. E quando isto que é corruptível ser vestido da incorruptibilidade, isto que é mortal ser vestido da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Então estamos a ler que quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando tocar a trombeta e quando o Senhor vier e nos ressuscitar, o corpo também. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal, o corpo, né? Se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Então São Paulo diz, onde está a morte o teu aguilhão? É o pecado, né? É pecado, por causa do pecado. Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o inferno perdeu, foi derrotado. E onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte foi destruído. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Então digo ao pobre, eu sou rico. A morte e a vida estão no poder da língua, aquele que ama comerá do seu fruto. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Vou ler um bocadinho acima. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. A vitória comeu a morte. Amém. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? O inferno foi vencido. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei de Moisés. Mas agora estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo
Jesus, Nosso Senhor. Pertencemos à sua igreja, ele é o chefe da sua igreja, chefe máximo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Pai, pelo teu Filho Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor. Pai, ajuda-me a ser abundante na tua obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 53 a 58. Continuando. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. Glória ao Senhor. Vou ler outra vez. Assim que se alguém, ou seja, eu recebi o Senhor Jesus Cristo, eu estou em Cristo, e Ele não vai deixar, nem o Pai me vai deixar. Glória ao Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, nasceu de novo. As coisas velhas, o pecado, as inclinações para o mal do corpo, dos olhos, do mundo, já passaram. O mundo não pode ter poder, nem as trevas, nem o maligno. Já passaram, isto tudo se fez novo, tudo. Espírito, alma e o corpo. O corpo vai ter que morrer porque está separado de Deus, né? Glória ao Senhor. E tudo isto provém de Deus que nos, perdão, nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Então devemos ir e pegar o ministério, será o nosso ministério de reconciliação. Quando a pessoa ouve o Evangelho, que é o poder de Deus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo. Obrigado, Pai, tu estavas em Cristo. Reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Estamos em paz contigo, Pai. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Aleluia. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo aos Coríntios 5, 17 a 21. Aleluia. Então, amados irmãos, o Senhor é bom e vai nos ajudar a ler mais rápido. E diz São Paulo, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amém, Pai, não recebo a tua graça em vão, mas eu quero servir-te, glorificar-te. Porque diz ouvir em tempo aceitável e socorrer-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É no agora que devemos viver, não é no passado nem no futuro. E agora nós temos vitória, aleluia. Não damos nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas em Deus, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós, não vos prendais um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem justiça com a injustiça e comunhão tem a luz com as trevas. E que concordem há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel.
e que consistência o teu templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivo, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Amém, Pai. E eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. E para que não me exaltasse, diz São Paulo, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim e disse-me, Deus disse, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vou levantar, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, diz São Paulo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, por quando estou fraco, então sou forte. Segundo aos Coríntios 12, 7 a 10. Amados, a paz seja convosco. Que Deus abençoe e a mim também. Aleluia.